Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus. Que a graça de Deus em Cristo alcance sua vida, ilumine você, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, nós hoje vamos estar falando sobre essa questão da Assembleia de Deus, tá entendendo? Que se transformou em um empreendimento familiar. E o que mais a gente está vendo dentro da Assembleia de Deus é justamente isso, né? Os nepotismos, as dinastias, isso tudo tem causado uma descaracterização dentro da Assembleia de Deus. Infelizmente, isso prejudica, irmão. Isso prejudica, tá entendendo? A ponto de fazer com que a Assembleia de Deus ela se transforme em um empreendimento familiar, um império familiar. E, lamentavelmente, é a triste realidade da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, infelizmente, tenho que falar sobre isso aqui, tá entendendo? Tem que falar sobre isso. Infelizmente, a Assembleia de Deus tem se tornado um empreendimento familiar. Muita gente tem medo de falar essas verdades, mas nós que fazemos esse trabalho para confrontar o sistema, estamos aqui para expor a verdade, irmão. Nada além da verdade. Tá certo? Então eu peço sua atenção para a live de hoje, porque muita coisa a gente tem a tratar neste assunto. Muito bem. Antes da gente prosseguir aqui na nossa marcha, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros desse canal, assinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Amém? Muito bem, vamos lá. Vamos reagir aqui à fala do Zion. O Zion colocou 2 vídeos no canal dele. Esse é o primeiro. Falando de quê, Pedrosa? Falando de uma família imperial lá no Rio Grande do Sul, que tomou conta de quê, Pedrosa? Da igreja. Simples assim. E vai passar de um para outro sem ter eleição, porque agora não existe mais eleição na Assembleia de Deus. Agora a coisa é por aclamação. Então, vai passar de um para o outro. E o Zay colocou essa matéria e a gente vai estar reagindo a esta matéria agora. Vamos lá? Nós estamos também trazendo uma palavra de um novo momento, uma nova etapa da nossa vida, tanto ministerial, pessoal, familiar, e assim como a vida é de etapas. E então aprove também a graça de Deus nos permitir que para esse momento chegássemos aqui para então entregar a presidência da igreja, a nossa convenção, a quem? Para uma nova etapa na nossa vida. Uma nova etapa, sei. Espírito maligno! Uma nova meus etapa. Amigos, andei pegando um bronzeado, queimei a cara. Há umas 2, quase 3 semanas eu tentando fazer uma fachada de um muro, né? Pra quem acha que eu só fico dentro de um quarto gravando vídeo, não. Acabei levando uma queimada na cara. E hoje, quando eu resolvi abrir a minha caixa de e-mail, meus amigos, tem muito e-mail aqui. Um deles me chamou a atenção na verdade, o cara mandou 2. E hoje, segunda-feira, ele mandou o terceiro, às 11h41 da manhã. Fala, Zaio, bom dia, graça e paz. Não sei se chegou a analisar o último e-mail. Não, porque eu estava em outra função.
que lhe enviei, mas está dando muito o que falar essa posse e jubilação em Gravataí, Rio Grande do Sul. Questão de idade do jubilado. Jubilado entre aspas. Ele enriqueceu às custas da igreja, mora no condomínio mais caro de Gravataí, não ganha menos de 30 mil reais por mês. Meus amigos, se você não se ligou, nós estamos falando de CIAPADERJ, Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul. E o e-mail continua aqui finalizando, mas principalmente pela hipocrisia do presidente, que quando foi eleito pela primeira vez dizia que iria combater o nepotismo e iria acabar com o favorecimento de parentes na convenção. E o que ele acabou fazendo? Jubilando um pastor, para quê? Para pôr o filho. Daí eu fui olhar o outro e-mail, que foi enviado, na verdade, 4/12. Eu peço até desculpa por não ter lido, estava em outra função. Já deixa o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, que é importante, ajuda a divulgar, porque dá trabalho para gravar vídeo, meus amigos. Tem que tirar tempo, tem que administrar o tempo em outras funções, e nós estamos aqui para atender e ser a voz de muita gente que ainda acredita que o sistema religioso tem salvação. Eu aqui não acredito, mas dou a minha voz. Pode criticar, falar o que quiser, mas esse é o meu trabalho. O e-mail diz assim, ó: Graça e paz. Acabou de sair o edital de posse mais absurdo dos últimos tempos. Olha aí. Ocasião em que o filho do atual presidente da convenção, Geraldino Júnior, vai assumir um dos maiores e mais bem remunerado campo do Estado. E aqui eu lembro um detalhe. Se vocês não se atentaram à visita, à aproximação do presidente da Convenção do Rio Grande do Sul com o estado de Santa Catarina, que inclusive tem fotos, né, da presença do presidente do estado de Santa Catarina na Convenção do estado do Rio Grande do Sul, pode ter certeza que ele foi lá dar dicas. Se isso não acontecia e começou a acontecer, é porque em Santa Catarina isso aqui já é normal. Eles estão nas melhores cidades e colocam os filhos nas melhores cidades. E quando ele se jubila, ou quando aparece um campo melhor, alguém se jubila e aparece um campo melhor, vai alguém da família para esse campo e eles vão dominando as maiores igrejas, e os menores, cara, eles ficam jogando para lá e para cá e mandando em todo mundo. Aquela velha história que nós já sabemos como acontece. Aqui em Recife aconteceu praticamente isso aí. Eu vou mostrar um vídeo aqui, aconteceu praticamente isso aí. Ou seja, no interior do estado, em uma grande congregação, um grande templo. Quem foi, Pedrosa, que foi administrar nesse grande templo em uma das cidades aqui de Recife, do interior do estado? O filho do pastor. Tá entendendo? Não foi jogado para uma igrejinha pequenininha, não. Foi jogado para um mega templo lá no interior do estado. Então, eles dominam praticamente tudo, irmão. A família imperial dos pastores milionários da Assembleia de Deus domina tudo. A Assembleia de Deus, cristão, tá dominada, tá tudo dominado. Tá entendendo? Dificilmente você vai ver uma convenção onde existe, primeiro, eleição. Eleição por chapas. Dificilmente você vai ver um ambiente assim na Assembleia de Deus. Tá entendendo? Porque a maioria agora é aclamação. Só tem uma chapa só, que é justamente a chapa do atual presidente da instituição, que coloca lá os seus pastores, tá entendendo? E aqueles pastores que ele colocou, ok? São já antecipadamente cauterizados a ser do lado dele. Olha, vai ter reeleição aí para presidência e vocês têm que ser ao meu favor porque foi eu que aclamei vocês. Então, é assim, é um sistema, irmão, tenebroso que só favorece, primeiro, o pastor presidente, sua família e o puxadinho dele. Ou seja, aqueles pastores auxiliares que estão ali puxando-lhe o saco. É impressionante, meu irmão. Poucos são aqueles que enxergam isso aí.
É uma máfia, é uma máfia. Vai por mim que é uma máfia. Dentro das convenções da Assembleia de Deus, principalmente aqui no Sul. Aí ele segue com a pergunta: o que a convenção virou? Qual foi o critério para a escolha de alguém que sequer foi pastor de algum campo missionário, mas antes viveu sempre às custas do pai? Já denunciamos ele aqui por ser filho do presidente, goza de privilégios dentro e fora da convenção. Por ser o filho do presidente, ele vai gozar dos privilégios, vai estudar em escolas particulares, se possível até escolas no exterior, melhores faculdades. Futuramente ele vai ter uma ascensão meteórica dentro do ministério e, em última instância, vai ser pastor. Nunca bateu um prego, nunca bateu um prego. Mas vai ser aclamado como pastor futuramente, que nem aconteceu aqui. Tá entendendo? Ganhando da igreja sem nunca ter batido um prego na vida, irmão. Esse é o triste estado da Assembleia de Deus. Um camarada preguiçoso que se formou em direito, mas sequer tentou passar Priscila, na OAB. Deus abençoe, Mas Priscila. claro, desde Erechim, Cante. o Juninho ganha um belíssimo salário como Olha pastor aí. auxiliar. Trabalhar para quê? Acordar cedo? Nunca. Pode perguntar para qualquer um aqui de Guaíba e saberão o que estamos dizendo. A Cia Pader se tornou a mais politiqueira e nepotista de todas as convenções assembleianas do Brasil. Eu tenho que dar umas paradinhas para comentar, irmão. Tem que comentar, tá entendendo? Tem que comentar. Você já viu esse filme em algum outro lugar? Eu já vi. Politiqueira, apadrinhada e coisas dessa natureza. Você já viu esse filme? Você que é assembleano, você já viu esse filme por aí onde você mora? Porque aqui, irmão, a gente tá cansado de ver isso. Parece que a história se repete e é um padrão dentro da Assembleia de Deus. É politicagem aqui, politicagem ali, politicagem lá. É um padrão agora. Tá entendendo? É. Eu acho que não. Santa Catarina está ganhando, tá? Porque eles fazem isso Cante! há muitos anos. Homens são escolhidos por conveniência, não por chamado. Que vergonha. A igreja de Gravataí sofreu anos com a ausência do seu pastor presidente, que no auge dos seus 60 anos decidiu se jubilar, ganhando um altíssimo salário. Claro, ou tu acha que essa troca não vai rolar um favorzinho para sempre? O pior é ver um cara que é vice-presidente da convenção e que Deus abençoe, se sabe Nívia. que a Membra idade de canta do mínima para canal. se jubilar é 65 anos. Pedir jubilação, pelo menos agora, o milionário pastor poderá viajar sem ninguém ficar em cima. Milionário pastor. E é uma coisa que, rapaz, é difícil você não encontrar isso nas Assembleias de Deus. Ou seja, um pastor presidente que não seja milionário. Um pastor presidente que não seja rico. E aí? Você tem como achar na Assembleia de Deus algum que encaixe-se nessa condição? Não ser rico, não ser milionário? Alguns vão dizer assim: Pedrosa, aqui o nosso pastor fulano de tal, ele não é rico, ele não é milionário. Olha, irmão, eu não vou generalizar, tá certo? Eu tenho isso comigo, não vou generalizar. Alguns se salvam, alguns, mas a grande maioria dos pastores presidentes são milionários, são ricos. Eu hoje estive com o Josué Augusto e nós fomos em duas grandes casas, praticamente mansões, que pertencem ao gestor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Nós fomos lá, fizemos uma matéria, tá entendendo? O Josué vai jogar no canal dele. E a gente, brinque não é brinquedo não. Viu? Não é brinquedo não. Então assim, dificilmente você vai ver uma Assembleia de Deus cujo pastor presidente não seja rico ou milionário. Muito difícil.
pois lá. viajava mais do que ficava na igreja. Esse, abre aspas, lavou a baia, fecha aspas. Lavou a baia é um ditado do gaúcho, né? Tipo assim, tirou proveito. Lavou a baia. Às custas dos dízimos, viajando para o exterior 3 a 4 vezes por ano e comprando pastores de campos missionário com a mesada de 300 pila em época de eleição. Isso aqui é acusações fortes, né, cara? Que a gente sabe que acontece. E acontece a começar lá do alto escalão, lá da CGADB, tá? No que a Ciapaderj se tornou um botequim fraternal que beneficia aliados do presidente que sequer tem chamado para presidir igreja. Basta observar que a maioria das igrejas estão acabadas. Que tristeza! Guaíba se despede de um encostado que mamava por ser filho do presidente e agora Gravataí vai ter 2 jubilados, pai e filho. Abre parênteses, porque antes do Paulão, o pai dele já havia se jubilado com um salário bem generoso. Fecha parênteses. É um pastor que nunca foi pastor de verdade, que presentão de Natal, amigos, vai passar o Natal cantando Jingle Bell com barulhos de moedas, né, cara? Porque esse e outros motivos, a instituição Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul está onde está, morrendo enquanto seus presidentes, com seus altos salários, decidem tudo sem a direção de Deus. Daí aqui está o edital, que pelo que eu entendi, é hoje, se eu não estou equivocado, até recebi um recado lá na outra rede que diz o seguinte: congreguei com eles em Erechim, fui batizado pelo Geraldino. O que esse texto diz é pura verdade, mas tem muitos da igreja que idolatram, tanto um como o outro. Erechim era conhecido pelos pomposos congressos, com famosos e mimos até banhado a ouro para os pregadores. Famosos congressos. Se tem uma coisa que a Assembleia de Deus gosta de fazer, irmão, é congresso. É festividade. Primeiro porque congresso dá dinheiro. Festividade dá dinheiro, irmão. Tá entendendo? Duvido fazer congresso para necessitado. Vamos fazer um congresso aqui para distribuir cestas básicas, né? 1.000, 10.000 cestas básicas. O povo. Duvido fazer isso. Agora congresso para montoar o povo, né? O povo comprar fardamento, que é outra, a galinha dos ovos de ouro da Assembleia de Deus é fardamento, viu? É congresso para criança, congresso para adolescente, congresso para jovem, congresso das senhoras, congresso dos irmãos, congresso das irmãs, congresso dos pastores, congresso do Satanás. E é congresso, irmão. Mas gosto de fazer congresso, simpósio, seminário. Por quê? Porque isso dá dinheiro. Tá entendendo? Dá dinheiro. Mas congresso para necessitado não faz. Não faz. Para distribuir cestas básicas. Rapaz.